Aqui é o Dr. Roberto Garcia e é com muita alegria que eu venho aqui anunciar a minha participação nesse incrível congresso, o CONAMP. Eu realmente espero, tenho expectativa de que você aproveite bastante essa importante palestra no seu processo de emagrecimento. Afinal, será que faria diferença na sua vida você saber técnicas, instrumentos, ferramentas para lidar, por exemplo, com as suas emoções e emoções negativas, por exemplo, como desânimo, no meio do processo do emagrecimento? Já aconteceu com você de, no meio do caminho, você desacreditar por conta das suas próprias falhas e aí achar que nada mais irá dar certo e você simplesmente optar pelo artifício da desistência? Nessa palestra eu vou te dar diversos meios, ferramentas, técnicas para que você saiba lidar com esses tipos de emoções e assim você se sinta mais empoderada no meio desse processo, para que você realmente fique feliz com a sua própria conduta, se sinta mais fortalecida e venha realmente ter meios para se ajudar ao longo de todas as variáveis que vão surgindo ao longo da nossa vida nesse processo tão importante que é esse processo de autocuidado. Então eu espero que vocês aproveitem. Foi feito tudo com muito coração e bastante informação científica. Até mais, um grande abraço e tchau, tchau. Aqui é o Roberto e eu estou muito feliz de poder falar com vocês hoje sobre um assunto que é importantíssimo, que com certeza se você ainda não passou na sua vida, você vai passar. Todos nós passamos por fases de desânimo. Você já alguma vez iniciou uma dieta muito animado, mas logo em seguida foi cometendo deslizes, abrindo concessões aqui e ali, e a frequência desses deslizes foi aumentando até um certo ponto em que você já não conseguia mais ter ânimo para conseguir dizer não a seus próprios impulsos por comidas hipercalóricas, né? Comidas que geram uma sensação de recompensa imediata, e muitas vezes é difícil, quando a gente está num estado de ânimo baixo, desanimado, conseguir dizer não nesses momentos. Mas hoje é o dia certo da gente aprender instrumentos, modos, meios da gente conseguir realmente lidar, ter recursos para lidar com essa situação de desânimo. Quantas vezes no meu dia a dia eu atendo pacientes que passam pela mesma situação, de começarem muito animados, mas logo em seguida já começam desanimados. Outras pessoas já começam desanimados, já não acreditando que terão os resultados que desejam para a vida deles. E hoje eu tenho essa alegria de poder compartilhar com você aquilo que tem de mais atual em termos científicos, para que possa lhe oferecer esses instrumentos, ok? Então, antes de começar a falar com você agora diretamente sobre isso, eu quero te dizer que eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte do Mente Informa. E o que é o Mente Informa? O Mente Informa é um atendimento psicológico para pessoas que desejam alcançar o seu peso ideal, mas que enfrentam dificuldades para conseguir se firmar numa dieta. O Mente Informa existe por uma história de vida, e essa história de vida é a minha, onde desde a minha infância, desde meus 11 anos, eu tenho um relacionamento difícil com a comida, passando pela questão da compulsão alimentar, onde por mais de 15 anos passei por episódios de compulsão alimentar, e hoje, na medida em que eu me formei na psicologia em 2008, vou fazer aniversário aí de 10 anos de formado, eu tenho a grande alegria de trabalhar com isso todos os dias da minha vida, atendendo pessoas que passam por essa realidade, ajudando pessoas que passam por essa realidade. E na medida que a gente vai se tornando tão especialista na área, a gente vê um universo infinito de possibilidades, de ferramentas que a gente possa trabalhar com essas pessoas, né? E muito engraçado saber que a ideia do Mente Informa veio na minha vida através de um sonho. Um dia à noite, simplesmente, eu sonhei com esse nome, e a partir desse sonho, hoje eu vivo um sonho real de todos os dias ajudar pessoas por todo o país e fora do país também que passam por essa realidade. E também pela realidade do desânimo, como a gente está vendo aqui, né? Como vencer o desânimo? Essa é a grande questão. Como fazer para lidar
com essa falta de ânimo no meu dia a dia, com essa indisposição, com você sabendo que você precisa, por exemplo, acordar de manhã para fazer atividade física e se alimentar bem, para organizar o seu dia a dia, e simplesmente você já não sente essa vontade. Como lidar com essa falta de vontade de você ir à frente, né? É o que nós vamos ver agora. E eu queria perguntar para você o seguinte: bom, se a gente está falando sobre desânimo, a gente pode saber que o contrário do desânimo é o quê? É o ânimo, correto? Então eu queria fazer uma pergunta para você: o que é um ânimo? Já parou para refletir alguma vez? O que é um ânimo? O ânimo, como está escrito aqui, né? Ele é um estado emocional energizado. Muitas coisas na nossa vida, elas são energia. Eu falo muitas mesmo. Tudo é energia. Nesse momento aqui, enquanto eu falo com você, eu estou sendo influenciado por um estado de ânimo, uma energia que flui dentro de mim e a qual eu estou passando para vocês. A energia que eu tenho dentro de mim, de alguma forma, alcança a sua vida através da comunicação, né? Existem processos de comunicação. Existe aqui a comunicação verbal, a qual eu falo com vocês. Existe a comunicação não verbal, a qual eu me expresso aqui com vocês. E tudo isso eu passo para você. E muitas coisas na nossa vida, fatores internos, ok? Fatores emocionais, fatores relacionados ao pensamento, fatores relacionados à conclusão que eu tiro das situações que eu passo na minha vida. Isso tudo influencia nesse estado energizado. Isso tudo influencia no ânimo, o ânimo que eu sinto no meu dia a dia. Por exemplo, se hoje estou aqui, tá? Vamos imaginar que você esteja num final de semana e você sabe que amanhã você vai ter um dia muito trabalhoso, com muitas tarefas, com muitas coisas que você precisa dar conta. Qual é a probabilidade de você já antecipar na sua mente filmes, imagens, de você estar se sentindo incomodado, de você estar se sentindo assim assoberbado, né, sobrecarregado? E essa visão gera ânimo? Gera ânimo dentro de você? Possivelmente não. Existe realmente uma tendência natural do ser humano de não gerar afetos positivos com imagens de sobrecarga, sabe? Parece que dentro de você há um estado de falta de ânimo, da ausência de ânimo, se você sabe que o seu futuro não será o quê? Recompensador, não será bom para você, não será algo que te agrada, que vai encontro aos seus anseios de vida. Ou seja, o ânimo nosso, por essa razão, não é um fim. O ânimo, ele é uma consequência. O ânimo, ele é um reflexo de como nós interpretamos, de como nós antecipamos antes mesmo de uma situação acontecer. Então, se eu acho que eu terei um dia muito trabalhoso amanhã, possivelmente eu vou ter um desânimo a respeito dele, né? Se possivelmente eu vou enfrentar uma dieta, eu vou entrar numa dieta onde eu acredito que os obstáculos que passarei são altos demais para minha capacidade, eu não vou me sentir animado no meu dia a dia, correto? Então vale a pena a gente refletir sobre isso. Muitas pessoas chegam para mim já falando o seguinte, né? Bom, eu quero fazer dieta na segunda-feira, só que na quarta eu terei festa de criança, na quinta vai ser feriado, na sexta-feira é o aniversário de um parente meu, no sábado é final de semana, domingo também. Qual é o ânimo que terei de fazer dieta se eu já antecipei todo um cenário que eu acredito de uma forma não muito consciente, né, subconsciente, ali de que eu não terei capacidade de lidar com todas essas tentações, onde o tamanho daquela tentação é muito maior do que a minha capacidade de conseguir superá-la, né, conseguir resistir. E, obviamente, todo ânimo, qual é a lição que a gente tem que tirar? Todo ânimo não é um fim. Qual é o grande equívoco que a gente chega, né, que a gente conclui no meu dia a dia? É que a gente espera se sentir animado para fazer uma dieta. E os dias vão passando e eu vou então, com base, influenciado por esse estado de ânimo, por essa ausência de ânimo, eu vou lá e comento assim, amanhã eu começo a dieta.
Aí chega amanhã, eu vejo que eu não estou animado como eu esperava. Depois do carnaval, ou depois então da Páscoa, depois, enfim, do Natal, Ano Novo, depois do meu aniversário, vou sempre postergando porque vou esperando, achando que eu me sentirei animado por aquele contexto de vida. E sabe quando é que isso vai acontecer? Sabe quando é que você vai se sentir animado para começar uma dieta, para começar uma atividade física? Pois é, se deixar por mim também, pela minha própria pessoa, eu não vou ter. Na prática não é assim. Na prática é uma outra forma que nós vamos ver, né? Mas como a gente vai ver isso agora, também é importante a gente dizer o que é um desânimo. Sabe? Em algum momento o desânimo ele vai vir sobre todos nós, vai vir sobre a sua vida, vai vir sobre a minha vida, e até hoje vem. Não é porque eu trabalho com mente em forma que eu deixo de ser um ser humano, que eu deixo de ser uma pessoa que sou passivo a influências de estados de ânimo no meu dia a dia. Por exemplo, né, passo por momentos no meu dia a dia, ou então na minha vida, que eu posso, por exemplo, perceber que parentes meus estão passando por situações difíceis no dia a dia, né, por estados de saúde, pessoas da minha família que eu amo possam estar enfrentando problemas, e isso tudo influencia no meu ânimo, pode me deixar animado ou desanimado, nesse exemplo, bem desanimado, né? Ou seja, em algum momento da vida, esse desânimo vem sobre todos nós. Quando a gente traz para a área da saúde, a gente pensa assim, antes de ir para a academia, por exemplo, você se sente animado? Quantas vezes eu vou completamente desanimado para a academia, porque eu acordo às vezes cansado, né? No meu dia a dia, atualmente eu só consigo ir para a academia se for bem cedinho. Geralmente lá para as 6 da manhã. Então eu tenho que acordar às 5 e pouca, me arrumar, né? E por conta do meu dia a dia, de trabalho, dar conta do trabalho, muitas vezes eu vou dormir meia-noite, ou quase aí 1 hora da manhã, dando conta dos meus compromissos, e ter que acordar 5h30 muitas vezes não me deixa animado, né? Mas eu chego a uma grande conclusão, que quando mesmo assim eu venço aquele desânimo e parece que a avaliação que eu tenho sobre mim mesmo é uma avaliação positiva. E isso me gera um estado de ânimo após. Quantas vezes você se sente animado para ir para academia? Ou então quantas vezes você se sente animado para poder assim, fazer faxina na casa? Quantas vezes você se sente animado para poder passar roupa? Mas quantas vezes você se sente animado depois de fazer tudo isso e ver que tudo está em ordem, não é? Uma grande conclusão que a gente chega é que existe uma mensagem por detrás de todo desânimo. Você já se perguntou qual é a mensagem? Se você hoje está passando por um momento de desânimo com relação à dieta, pergunte para você mesmo qual é a mensagem que este desânimo está tentando passar para mim. Nesse exemplo, eu tenho um exemplo para te dar, onde eu descobri isso no meu dia a dia, né? Eu estava tentando um período na minha vida que eu queria emagrecer 2 quilos. E eu botei uma meta, né? Muito animado com a meta. Eu coloquei que durante 2 semanas eu poderia emagrecer 2 quilos. É realista ou não é realista? Sim, era realista. E aí eu vi que eu comecei a fazer HIIT todo dia na esteira correndo, ia malhar, né, com total intensidade todos os dias, estava caprichando na alimentação, e com isso eu tinha um outro colega meu que estava também tentando emagrecer a mesma quantidade. E ele, com 1 semana, ele já tinha conseguido alcançar a meta dele. Ele foi lá e conseguiu emagrecer 2 quilos. E eu fui então para a balança, pesei, e quando vi, em 1 semana eu só tinha emagrecido 800 gramas. E eu pensei assim, na hora, criou-se um filme na minha cabeça. E eu pensei assim, já era, não vai dar, não vou conseguir, já perdi. E aí vem aquele senso, aquele instinto nosso de competição, né? Fiquei desanimado na hora. O desânimo, ele é um reflexo disso tudo, da avaliação que eu tenho. Mas aí eu perguntei para mim, qual é a mensagem que esse desânimo estava tentando me passar? E a mensagem era, não vou conseguir. Não serei capaz de conseguir alcançar o meu objetivo. Você já parou para refletir um pouquinho sobre qual é a mensagem que o desânimo diz para você? Geralmente a mensagem que vem por detrás do desânimo são as conclusões
que eu tiro sobre aquela situação que eu vivo na minha vida, que eu vivo no meu dia a dia. Ou seja, muitas pessoas tiram conclusões como: não vou conseguir, não serei capaz de alcançar o meu objetivo, ou então é difícil demais para mim, a minha vida é muito agitada e não dá para eu me organizar. Essas conclusões, elas influenciam no nosso estado de ânimo e elas mexem com a gente. Elas influenciam no nosso humor, no nosso ânimo para seguir adiante. Existe uma mensagem por detrás daquela emoção ali. Toda emoção que nós temos dentro de nós, né, significa que existe algo, existe um porquê, existe uma razão daquele ânimo estar ali. E vale a pena você se tornar consciente dessa situação. Por quê? Porque toda emoção, ela tem uma função de gerar ação. Se a minha emoção, predominantemente, é positiva, eu me animo com aquilo ali e eu tenho uma ação. A ação, o comportamento que eu tenho, geralmente é um reflexo da emoção que eu tenho, né? No meu caso, quando eu fiquei assim desanimado, a emoção de desânimo, porque primeiro eu concluí que eu não chegaria ao meu objetivo, o meu comportamento ali foi o quê? Parar. E então eu cheguei em casa, na época, né? Pedi lá uma comida, comi mesmo chateado, achando que não ia conseguir e me dei mal com aquilo. Isso mais ou menos aconteceu há uns 6 anos atrás, quando eu estava assim, quase chegando no meu objetivo, né? Já assim, num progresso de emagrecimento. E a gente chega a essa conclusão que todo o ânimo ele existe para gerar uma ação. Então, se eu concluísse, no caso do meu amigo, né, por ele ter concluído que na metade do tempo, em uma semana, ele conseguiu emagrecer 2 quilos, qual é a ação dele? Provavelmente com a probabilidade de ter uma ação de firmeza positiva. Ou seja, olha aí como nossos comportamentos eles são um reflexo disso tudo, né? Então vale a pena a gente perguntar também, e no caso do desânimo? O desânimo, ele serve para quê? Para que serve o desânimo? Muitas vezes o desânimo, ele serve pra gente, se eu tô no progresso, eu descontinuo aquele progresso e eu volto pra zona de conforto. Existe uma estratégia para tudo que você está fazendo agora. E presta atenção no que eu vou te falar com você. Porque existe uma estratégia em cada desânimo. Ok? Existe uma estratégia e um motivo cerebral. Existe um motivo onde o seu cérebro ele aplica o desânimo para você. Existe uma relação muito forte no nosso cérebro entre esforço e recompensa. Se a quantidade de esforço que eu desempenho para alcançar uma meta minha, eu considero como se fosse uma quantidade de esforço muito grande para quase nenhuma recompensa, eu gero ali um estado de ânimo que geralmente é o desânimo. Se eu acredito que a minha recompensa não vai ser compatível com o estado do meu esforço, eu tendo a desanimar. E a função do desânimo, muitas vezes, no cérebro, o cérebro ele cria essa estratégia, ele aplica a ausência de energia no seu corpo. Por quê? Porque assim você vai voltar ao estágio mais confortável. Assim você vai voltar ao estágio, à zona de conforto ao qual você já está acostumado no seu dia a dia. Você já está assim, habituado. Você não precisa gastar energia para estar vivendo aquela mesma situação, né? Aquela mesma ocasião. Então, o cérebro muitas vezes ele aplica o desânimo na sua vida para que você volte à zona de conforto. E muita gente pergunta para mim assim: Roberto, eu estava muito animado, fazendo dieta, emagrecendo, só que chegou um dia que eu acordei naquele dia e eu vi que eu estava completamente desanimado. Por quê? Não tenho motivo nenhum. Muitas vezes a gente tem a sensação que eu não tenho motivo nenhum para estar desanimado. Mas eu acordo naquele dia desanimado e se eu obedeço à voz desse desânimo, eu simplesmente desisto e paro. Porque existe uma estratégia também biológica, instintiva do nosso cérebro, de quando ele aplica aquele desânimo e a gente vai lá e para, e descontinua para voltar à zona onde não me exige o gasto de energia, né? Hoje eu também quero compartilhar com vocês aqui 3 perguntas poderosas para quando você se vê naquele estágio de desânimo.
como a gente viu aqui, né? Eu botei um quadro aqui dizendo o seguinte: situação aonde me senti desanimado. No meu caso, a questão da meta que eu coloquei para mim e vi que não ia conseguir alcançar, né? Faço essa pergunta para você. O que esse desânimo está querendo que eu faça? Segunda pergunta. E depois que eu fizer isso, vou me sentir melhor comigo mesmo? Então, como eu ficaria melhor comigo mesmo? Vale a pena você se perguntar, se fazer, né? Anote aí, se você estiver assistindo essa palestra, anote essas 3 perguntas no seu caderno para que você possa sempre se perguntar quando você estiver se sentindo desanimado. E ali eu coloquei ali alguns exemplos, né? Por exemplo, situação onde eu me senti desanimado. Ao subir na balança, não vi o número que esperava. Você já passou por isso? Por essa realidade? Então, o que esse desânimo está querendo que eu faça? Parar. Ele está querendo que eu pare. Esse desânimo está querendo que eu coma mais ali. E depois de eu fazer isso, na terceira coluna ali, né? Vou me sentir melhor comigo mesmo? Eu botei como exemplo, não. Então, como eu ficaria melhor comigo mesmo? Buscando novas alternativas para continuar. Quando eu ajo, né? Quando busco novas alternativas, aí eu me sinto melhor comigo mesmo. Botei um outro exemplo aqui, né, de situação onde eu me senti desanimado. Meu namorado disse que eu estou gorda. Esse é um exemplo que, infelizmente, no meu dia a dia eu ouço muito nos meus atendimentos, né? O cônjuge, o marido, o namorado dizer que, nossa, você engordou. Na hora ali vem o desânimo. E o que esse desânimo está querendo que eu faça? Desista de tudo. Você vai lá e você vai escrever, né? Tá querendo que eu desista de tudo. E depois que eu desistir de tudo, vou me sentir melhor comigo mesma? Não. Então como eu posso fazer, né, para não desistir de tudo e ficar melhor comigo mesma? Aí como exemplo está aqui, né, continuando e perseverando por mim mesma e não por ele. Essas 3 perguntas, elas nos ajudam a abrir a cabeça, a aumentar o leque de racionalidade, e eu acho que vale a pena você usar essa ferramenta, esse instrumento, para quando você estiver se sentindo desanimado. Ok? E nós vamos aprender agora muitas outras ferramentas daqui para frente sobre o que você pode fazer quando você lida com o desânimo. Então vamos lá. Uma pergunta para você: o que te anima? Já parou para se perguntar? O que te anima? O que traz ânimo para a sua vida? Uma coisa que vale muito a pena a gente saber, eu acredito que você vai sentir isso também. Todos nós nos animamos por uma coisa chamada resultado. O resultado, sim, ele nos anima de verdade. Por quê? Porque quando eu me vejo alcançando aquele resultado, eu me sinto o quê? Realizado. A realização, ela é um componente da felicidade humana. É um dos componentes da felicidade humana. Quando eu me sinto realizado, eu estou aqui feliz. Eu estou o quê? Animado. Então o resultado, ele tem essa capacidade de nos trazer esse ânimo. Só que tem um grande equívoco aí nessa situação. Muita gente foca demais no resultado. Por exemplo, eu tenho aí 40 quilos para emagrecer. Isso eu já começo no primeiro dia de dieta, focando no número 40 na minha cabeça. Todo dia eu fico me cobrando, né? 40. Eu fico ansioso. Eu fico num estado de ânimo com bastante ansiedade, que isso pode ser um tiro no meu pé. Porque afinal, se eu tenho 40 quilos, que seja, se eu tenho 10 quilos, furar a dieta uma vez, parece que não vai fazer diferença. Falta 10 quilos mesmo, não vai fazer diferença. E eu vou me sabotando, daí eu focando todo dia, me cobrando por resultados. E o que acontece? Quando você vai vivendo um dia de cada vez e me cobrando por aqueles 10 quilos ou por aqueles 40 quilos, me cobrando dessa forma, eu vou começando a ficar o quê? Desanimado. Porque me gera a sensação que é muito longe, que é muito distante, que vai ser difícil demais eu alcançar. Né? Tem gente que foca demais no resultado e eu gosto de falar o seguinte: não foque todo dia no resultado. Ok? Vou falar 2 coisas com você. Primeira coisa, não foque no resultado, foque no processo. E aí, a segunda coisa que eu quero falar é o seguinte: depois de focar no processo,
veja os pequenos resultados que você pode encaixar nesse processo. Aí sim você vai se sentir um pouco mais animado. Roberto, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Vou botar um exemplo aqui para você, ok? Quando eu falo primeiro para você dizer assim, não foque no resultado, significa você começar uma dieta, já não focando ou se cobrando todos os dias para aqueles 40 quilos por ver logo essa roupa ficando, né, mais larga. Se você fica se cobrando todo dia, isso gera desânimo, gera ansiedade elevada e gera sabotagem também no seu dia a dia. Então, como é que eu posso fazer? Posso focar no processo. O que é focar no processo? É eu organizar e planejar o meu dia a dia. É eu saber o que eu vou comer no meu café da manhã. É eu antecipar, né, na minha mente os alimentos que eu vou colocar no meu almoço. E na medida em que eu vou conseguindo cumprir isso, conseguir ter um bom café da manhã, você focar, né, nesse pequeno resultado que você conseguiu no seu dia a dia. Ou então você conseguiu se alimentar bem, conseguiu dizer não a uma vontade de sobremesa no almoço. Foca, valoriza esse resultado, esse pequeno resultado no seu dia a dia. Conseguiu passar um dia, né, sem sair da dieta, valoriza, né, tudo que você fez de certo no seu dia a dia. Isso também é um tipo de resultado. Afinal, gente, qual é o significado da palavra resultado? Hein? Resultado, o significado da palavra resultado significa, né, reflexo. Todo resultado só se chama resultado porque ele é um resultado, porque ele é um reflexo da organização que você dá a um processo, ok? Todo processo existe uma organização. Quando bem organizado, ele produz resultado. E aí deixa eu te fazer uma pergunta. É possível você sabotar o seu dia inteiro durante anos? Vamos imaginar assim, vou botar aqui menos, né? Durante uma semana. Se você sabotar o seu resultado durante uma semana, você vai ou não vai ter resultado? Acredito que você esteja pensando. E a resposta certa é sim. Você vai ter resultado. Só que um resultado não positivo. Um resultado que você não quer para sua vida. Ok? Você vai ter resultado por quê? Todo resultado é um reflexo da organização que você dá a um processo de vida. Então, resultado por resultado você vai ter de qualquer maneira. Quando você pensa assim, vou desistir, vou abandonar, a gente acha que não vou ter resultado nenhum. Vai ter. Você vai ter resultado. E muito provavelmente, se você abandonar o barco e começar a se entregar aos alimentos hipercalóricos, você vai ter um resultado negativo cada vez mais, um resultado onde você se sinta pior com você mesmo cada vez mais, porque o resultado está aí. Mas o resultado que nos anima é um resultado que vai de encontro ao meu propósito, aquilo que eu quero no meu dia a dia. Então o resultado, ele anima muito. Mas como me animar com o resultado? Focando nos pequenos resultados que eu tenho no meu dia a dia. Valorizando isso na minha vida. Ok? Então outra coisa que me anima é uma fonte recompensadora. Como assim uma fonte recompensadora? A gente tem várias fontes recompensadoras. O alimento, ele é uma fonte recompensadora também, né? Você sente isso no cérebro, né? Alimentos hipercalóricos também. Mas o que pode me animar no sentido de me ajudar a cumprir uma dieta, cumprir um planejamento alimentar saudável, cumprir a reeducação alimentar, seja lá qual for o nome que você vai dar para isso, mas cumprir aquele processo que vai me ajudar a emagrecer. Fonte recompensadora que me ajuda para isso são muitas vezes os elogios. O elogio me anima. Anima ou não anima? Quando alguém chega lá e te elogia, né? Ou seja, o segundo ali item que eu coloquei é um reconhecimento. Porque você se sente reconhecido, alguém vai lá e reconhece isso, você se sente bem. Outra coisa é a sensação de estar sob controle. Anima ou não anima quando você vê que você está no controle da sua vida? Quando as coisas estão organizadas pelo seu critério, né? Pelo seu mérito no dia a dia. Nos ajuda muito a animar. Então que tal você focar mais nos autoelogios?
que você tem sobre você, nos reconhecimentos das questões positivas que você é capaz de fazer no seu dia a dia e também focar na sensação de que você consegue controlar, daquilo, do mínimo que você consegue controlar no seu dia a dia. O que você tem conseguido controlar? Hein? Qual é o reconhecimento que você tem dado a você mesmo? Ou você tem focado mais nas questões negativas no seu dia a dia? Você tem se elogiado? Isso tudo influencia no seu estado de ânimo, são fontes recompensadoras. E é impossível o ser humano viver sem fontes recompensadoras, né? Muita gente, porque vê que está ganhando peso, começa a deixar de ir para a praia, começa a deixar de ir à festa com amigos, começa a deixar de ir para lugares onde estão as famílias, e ela vai se privando de tudo isso. Qual é o nome disso, gente? É privação. E aí, quando eu entro numa dieta, eu acho que eu estou numa grande privação, né? Numa grande privação, porque eu estou tirando de mim a minha fonte recompensadora. Mas, lógico, você já tirou da sua vida tantas outras fontes recompensadoras, gratificantes, de estar com pessoas que você ama, de se envolver com pessoas que você tem um sentimento positivo. Então, observe o que você tem na sua vida de fonte recompensadora. Se aproxime disso para que a comida não seja única. Ok? Vale a pena pensar sobre isso. O que me anima também é a avaliação positiva que eu tenho sobre mim mesmo. A gente falou lá no início hoje da palestra que muitas vezes eu não me sinto animado para ir numa academia, para ir fazer faxina na casa, mas quando eu vejo tudo limpinho, ou quando eu acabei de ir à academia, eu saio de lá, aquela sensação me anima, me deixa bem. Por quê, gente? Por quê? Porque a avaliação que eu faço sobre mim mesmo é positiva. O que você pode fazer no seu dia a dia para que a avaliação que você tenha sobre si mesma seja sempre positiva? Já parou para se perguntar? O que farei agora vai fazer com que eu me avalie positivamente? A decisão que terei agora, me avaliarei positivamente após fazer isso? Me aprovarei após fazer isso? Já parou para se perguntar? A gente tem que deixar o piloto automático um pouco de lado no dia a dia. Eu preciso me fazer mais perguntas. Eu preciso me desafiar mais através dessas perguntas, dessas PPs, né? Que PPs eu chamo de pergunta poderosa. Então vale a pena. Me sentirei bem comigo mesmo após fazer isso? A avaliação positiva sobre você com certeza influencia no ânimo, né? E vem aqui uma grande conclusão. Nós não precisamos nos sentir animados para começar uma dieta. Nós precisamos nos firmar em uma dieta para nos sentirmos animados. E isso é uma grande verdade para a nossa vida. É o que nós vemos aí na vida de todas as pessoas, quando decidem iniciar, mesmo não se sentindo animados, mas logo em seguida recolhem dos benefícios, dos resultados, da avaliação positiva, do reconhecimento, né, da sensação de controle, e tudo isso anima sobre a sua vida. Então vale a pena você se engajar nesse estilo de vida, nesse esforço que você precisa fazer sobre você mesmo, sobre a sua vida, para que você se sinta cada vez mais animado. E pode acreditar, quanto mais animado você se sente, mais fácil fica de se engajar nesses novos hábitos que você tanto deseja para a sua vida. E agora vem a pergunta, a grande pergunta que todo mundo se faz: como lidar com o desânimo? Como vencer o desânimo? E a gente entrando já aqui mais profundamente, né, no cérebro emocional, a gente pode entender que o nosso cérebro emocional ele fica localizado lá no lobo temporal, no sistema límbico, né, onde ele é responsável pelas emoções humanas. E o cérebro racional ele é impulsivo. Ele não gosta de gastar energia. Ele vive à base dos reflexos, dos impulsos, dos instintos, né? Ou seja, ele não raciocina. Uma característica dele é ele associa. Ele associa, ok? Palavras a sentimentos, a ânimos. Por exemplo, a palavra dieta está associada a qual ânimo na sua vida?
né? Muitas vezes o desânimo ele está associado a uma ação. A gente sente que o desânimo ele é um sinal do organismo para o quê? Parar. Parar é uma ação. O desânimo uma emoção. Se eu sinto aquela emoção, eu associo através desse cérebro emocional que eu tenho que parar. Eu entendo que eu tenho que parar. Mas o que acontece? Toda vez que eu paro, quando eu desanimo, eu ensino o meu organismo a sempre parar quando desanimar. Já parou para refletir? Que toda vez que você para quando desanima, fica cada vez mais fácil você sempre parar, você sempre desanimar. Parece que a gente entra num ciclo que toda vez eu começo, desanimo e paro. E fica cada vez mais fácil fazer isso. E isso mexe, aniquila e acaba com a autoestima da pessoa. Vem aqui algumas frases que eu coloquei muito verdadeiras, que é: quanto mais eu paro quando eu desanimo, mais fácil fica sempre parar e desistir. Quanto mais você valoriza o seu desânimo, mais ele vai aparecer no palco da sua vida, mais ele vai querer brilhar e fazer uma grande cena, uma grande apresentação no palco da sua vida. Aonde você tem valorizado mais? Você tem valorizado mais seus bons feitos ou tem valorizado mais o seu desânimo? Sabe aquelas pessoas? Ai, tô desanimado. Tô desanimado, não tô aguentando mais. Acho que não vai dar certo, vai dar tudo errado. Eu não vou conseguir. Vai dar, sabe? Já tô de saco cheio. Essa é a voz do desânimo dentro de nós. E eu fico valorizando aquilo. E você? Será que você valoriza demais, excessivamente, o desânimo? Quais são os pensamentos que geram desânimo? Vamos estudar um pouquinho sobre isso? Temos aqui, né, tem gente que supervaloriza pensamentos e sentimentos negativos. Como, por exemplo, estou de saco cheio, não está dando certo, não consigo emagrecer. Se isso tudo se torna uma grande verdade para a sua vida, por exemplo, não está dando certo. Quando você conclui, não está dando certo, você quer o quê? Você quer se sentir animado? Você quer realmente conseguir alcançar o seu objetivo se você conclui uma coisa dessa? Se você tenta emagrecer, você vai lá, falha, e você fica focando exageradamente a sua falha. Se você fica se punindo, dizendo palavras negativas sobre você, você quer o quê? O que você quer? Você quer vencer as tentações? Se você faz isso com você, você acha que você vai ter energia o suficiente para conseguir vencer a tentação? Se você não presta atenção nos seus pensamentos, se você não presta atenção naquilo que você está pensando, que você está concluindo como verdade, porque se você não se tornar consciente dos pensamentos que você mesmo tem, o seu cérebro emocional, instintivo, primitivo, vai fazer isso por você. E você nem vai se dar conta. Existem pensamentos que você tem que você nem se dá conta. Aliás, ouso dizer que é a maioria deles, dos pensamentos que nós temos. Mas quanto mais fazemos o exercício de estarmos conscientes daquilo que passa na minha cabeça, me ajuda a ter um poder maior para não deixar que aquilo influencie a minha vida no dia a dia. Então esses pensamentos, eles geram desânimo. E eu tenho um outro instrumento aqui para você, né, onde você pode escrever aí no seu caderno. Por exemplo, pensamento que geram desânimo. Botei ali no quadro, né? Pensamento, não tenho força de vontade. Olha a conclusão, né? Você já teve essa conclusão na sua vida? Você pode concluir também, né? Eu sempre falho mesmo. Não vai adiantar. Quando você diz a palavra eu sempre falho mesmo, você está dizendo que 100% das vezes, e o seu cérebro capta essa informação, ele entende isso, que 100% das vezes você não consegue. Como é que vai adiantar? Se essas conclusões são negativas, hein? Ou seja, a emoção que eu tenho dentro de mim, como a gente falou, é um reflexo dos pensamentos. A emoção não é um fim. Ela é um reflexo das conclusões que eu tenho no meu dia a dia. E se a minha conclusão foi não tenho força de vontade, obviamente eu vou experimentar um desânimo
e o meu comportamento, como a gente disse lá no início, né, que toda emoção ela tem a função de gerar ação, o meu comportamento às vezes vai ser de parar, né? Ou seja, se eu concluo que eu sempre falho mesmo, eu vou sentir tristeza, porque eu não consigo alcançar meu objetivo, e meu comportamento também vai ser parar como consequência. Só que eu incluí um outro item, uma outra coluna ali, onde nós precisamos focar mais no nosso dia a dia, que é o pensamento racional. O primeiro pensamento, pessoal, sempre vai ser emocional. Isso por uma ordem da natureza biológica. O nosso cérebro sempre vai gerar um primeiro pensamento, que é aquele pensamento automático. Ele é automático. Você querendo ou não, ele vai vir na sua vida. E se você falhou numa dieta, e você conclui, né, assim, não tenho força de vontade, e se você não responder a esse pensamento, se você não reagir a esse pensamento, você vai sentir tristeza, desânimo e vai parar. Mas tem como a gente gerar uma emoção mais positiva. Tem como ter um comportamento, uma atitude, uma ação mais positiva. Como? Quando eu foco mais, quando eu aprendo, treino minha mente a sempre, reagir. Ao reagir aquele primeiro pensamento que eu tive, que é automático. Como fazer isso? Aí você vai ter que estar consciente. Porque se você estiver no piloto automático, você não percebe a presença desses pensamentos automáticos e você fica desanimado e às vezes nem sabe por quê. Ok? Pensamento racional que eu coloquei ali, né? Por exemplo, o primeiro pensamento você pode pensar, não tenho força de vontade. Mas qual é um pensamento racional que você pode treinar na sua mente? É irrealista achar que eu tenho que acertar sempre. Tenho que persistir. E aí a emoção que você vai ter como reflexo é perseverança. E o comportamento que você vai ter é de continuar e não parar. Né? Quando você conclui assim, eu sempre falho mesmo. Qual o pensamento racional que você pode ter? Só você? Todos falham. Todos falham. Tenho que aceitar que a única maneira de eu conseguir é insistir. Que a única maneira de eu usufruir de todos os benefícios que eu espero é insistir. E aí você sente uma emoção de esperança. E você continua e não para. Por isso vale a pena focar no pensamento racional. Em responder aquele primeiro pensamento automático que você está tendo. Né? Isso é muito importante. Outra coisa que traz desânimo são as crenças negativas. O que são crenças? Acho que todo mundo deve saber, mas se você não sabe, eu posso explicar. Crenças são os nossos pensamentos em forma de verdade. São as conclusões que nós vamos tirando sobre a vida, sobre mim mesmo e sobre as situações em forma de verdade absoluta. Por exemplo, aqui, né, sou uma fraca, descontrolada, sempre serei uma gorda, sou um fracasso, não tenho força de vontade, todos conseguem menos eu, ninguém gosta de mim. Olha as crenças, olha como a nossa emoção vai respondendo a essas crenças, né? Tem gente que pensa assim, eu não tenho graça, não tenho nada a oferecer. Como ter ânimo no dia a dia por conta disso, né? E existem aqui 3 tipos de crenças negativas que vale a pena compartilhar com você para ver se você passa por isso, né? Por exemplo, a crença de desamparo. O que é a crença de desamparo? É a certeza de que você é incompetente e fracassado. Se você sente que isso é uma verdade na sua vida, você vai ter pensamentos fechados em forma de verdade como: sou inadequado, incompetente, sou fraco, sou descontrolado, eu não consigo mudar, eu não tenho atitude, sou inferior, um fracasso, um perdedor. Se você conclui isso, se isso é uma verdade para você, como ter ânimo? Né? Vale a pena também eu dividir com você um outro tipo de crença negativa, que é a crença de desamor. O que é a crença de desamor? É a certeza que você vai ser rejeitado, até mesmo de alguma forma abandonado, que as pessoas não te amam. Então muita gente pensa que eu sou indesejável, que
que não tenho nada a oferecer, que eu não sou amado, que sempre serei rejeitado, abandonado, sempre, olha o sempre aí, né, 100%, estarei sozinho, que eu não sou bom o suficiente para ser amado. Como ter ânimo se isso se torna uma verdade na minha vida? Eu preciso usar pensamentos racionais para reagir a esses tipos de crenças, a reformar, reprogramar as crenças negativas que eu tenho dentro de mim, né? Outra crença, a última crença negativa, é a de desvalor, que é a certeza de que eu não tenho valor próprio, né? Todo mundo lá fora parece que tem uma grama mais verde do que a minha. A graça, o barato está com o outro, comigo não. E aí são pessoas que se tornam cada vez mais servos dos outros, que vivem para satisfazer a necessidade dos outros no dia a dia. São pessoas que têm dificuldade de se colocar em primeiro lugar, porque acreditam que a necessidade dos outros é sempre mais importante do que a sua própria necessidade. E existe um grande equívoco nessa situação, quando as pessoas acham que se colocar em primeiro lugar é ser egoísta. Não é. Ser egoísta, o egoísta são as pessoas que exaltam as suas necessidades e desprezam a necessidade dos outros. Isso é ser egoísta, ok? Mas a pessoa que se coloca em primeiro lugar, não. A pessoa que se coloca em primeiro lugar, ela é uma pessoa que considera e valoriza, sim, a necessidade dos outros, mas que ela entende que nessa fase de vida a prioridade é ela. Ela é a prioridade neste momento. Que isso é importante. Pessoas que se colocam em primeiro lugar, elas elevam a sua autoestima. Eu nunca vi, sinceramente, pessoal, eu nunca vi ninguém que tenha tido sucesso no emagrecimento de forma permanente que não tenha aprendido a se colocar em primeiro lugar. E você precisa disso. Quando você acha que eu não tenho valor, que eu sou inaceitável, que eu sou um derrotado, que eu não sou um nada mesmo, que eu não mereço, isso mexe com você e te desanima completamente. É preciso mudar a mente. É preciso se colocar em primeiro lugar, é preciso se valorizar. Porque quando nós acreditamos em tudo isso de forma negativa, nós geramos estratégias compensatórias. O cérebro ele tem isso. Nós sentimos a necessidade de compensar toda aquela emoção negativa. Emoção, pessoal, pesa. Emoção pesa. E se pesa, causa incômodo. E existe uma grande função biológica daquele cérebro emocional que a gente falou, que se ele sente incômodo, ele faz o que ele tem que te compensar da forma dele. Só que qual é a forma desse cérebro? A forma dele é impulsiva, né? É primitiva. E aí o que você pensa? Você vai pensar na comida mais gorda, na comida mais calórica que você tiver. Vai vir aquela mente, vai vir aquela imagem daquele alimento ali, de uma forma poderosíssima, obsessiva, que você não vai aguentar lidar com aquilo ali. Ou seja, eu não tenho que ativar as estratégias compensatórias dentro de mim. Eu tenho que evitar esse gatilho. E para evitar, eu preciso identificar essas emoções, essas crenças negativas e saber lidar com elas, né? Ou seja, promover uma soma maior de pensamentos e crenças mais positivas sobre mim mesmo. E a gente estava falando lá mais no início, né? Sobre fontes gratificantes, fontes recompensatórias positivas no dia a dia. Leve isso a sério que eu estou falando contigo. É preciso mudar o estilo de vida, não só na atividade física, não só na dieta, na alimentação, mas principalmente um estilo de vida com pensamentos mais positivos no meu dia a dia. Porque só assim eu vou saber como vencer o desânimo. E é agora que a gente vai ver de uma maneira muito mais objetiva como fazer isso. Em primeiro lugar, identifique a causa do seu desânimo. Você sabe por que você está desanimado? Eu trouxe 2 perguntas aqui para você descobrir qual é a causa do seu desânimo, para você identificar. Pergunte, na verdade, assim, tem aqui duas colunas, né? Situação onde me senti desanimado. Você vai colocar lá, vai escrever a situação que eu me senti desanimado.
Qual foi a minha interpretação desse desânimo? Muitas vezes pode ter a ver com essas crenças que nós falamos, né? Ou então com esses pensamentos negativos. Não vou conseguir, sou um fracassado, nunca dará certo para mim. Né? Essa pode ter sido a sua interpretação. Mas interpretação se chama interpretação porque ela não é uma verdade absoluta. Ela é uma hipótese. E não necessariamente é uma verdade. Ok? A sua expectativa. Outra pergunta que você tem que fazer sobre você, né? A sua expectativa é realista? Porque muitas vezes o tamanho do nosso tombo varia de acordo com a expectativa que eu criei. É realista? Por exemplo, no meu caso, né? Era realista que eu quisesse emagrecer 2 quilos em 2 semanas? Sim, era realista. Mas tem gente que pensa assim, meu Deus, eu vou entrar num grupo de emagrecimento. Eu vou emagrecer 10 quilos em 3 semanas, em 2 semanas. E aí, quando chega, né, na linha do tempo e falha uma única vez, já acha que não vai dar certo. Por quê? Ela criou uma expectativa que não era realista. A sua expectativa é realista no seu processo de emagrecimento? Vale a pena se perguntar. Faça metas realistas. Crie expectativas que são realistas. Não adianta eu falar para você não criar expectativa. Porque você vai criar. Basta eu falar, não crie expectativa, que você já cria. É automático. Já está lá dentro da gente. Isso é humano. Mas nós precisamos disciplinar e educar a expectativa que eu tenho dentro de mim. Ok? Outra coisa, examine a realidade. Por exemplo, se eu vivi 20 anos com hábitos que não são saudáveis, é realista esperar que você interrompa repentinamente todos os hábitos do passado? É realista? Muita gente já entra no processo de dieta achando que sim, que ela viveu 20 anos de vida comendo um monte de besteira todos os dias, pedindo comida todos os dias em casa, com fontes, né, nutritivas não saudáveis. Ela vai lá e acha que de um dia para o outro vai conseguir fazer isso, baseada e influenciada pela sua ansiedade. Mas é irrealista a gente querer isso. Então vale a pena a gente examinar a realidade e ver. E assim, se você errou 1, 2 vezes, né, não fique desanimado por isso. Porque ainda está dentro de uma realidade. Né? Às vezes em 8 semanas é um tempo assim, que você ainda pode conseguir mudar alguns hábitos, mas não todos. E paciência, continue, persevere por isso. Porque está dentro de uma realidade. Ok? Número 2, de como vencer o desânimo. Analise os custos de obedecer à voz do desânimo. A maioria das pessoas, elas não pensam em custos nenhum. Né? Então eu coloquei aqui 3 perguntas para você. Do que eu quero desistir? Pergunta lá para você. Do que eu quero? Escreve. Quais os possíveis custos de obedecer a essa voz do desânimo? Estes custos, né, este custo é o que realmente eu quero para a minha vida? Então botei aqui alguns exemplos. Do que eu quero desistir? Aí você vai lá e coloca lá, da academia. Né? Ou então do grupo de emagrecimento. Quais os possíveis custos de obedecer essa voz? Os custos possivelmente vão ser ganhar peso, né? O sedentarismo, a saúde, né? Prejudica, baixa autoestima. Então, se eu desistir do grupo de emagrecimento, vou ficar ainda mais desestimulado, ainda mais desanimado, vou desfocar na alimentação. Então, esse custo é o que realmente eu quero para minha vida? Não, isso não. Ou seja, a gente chega a uma conclusão que não vale a pena parar. Não vale a pena desanimar quando eu trago essas perguntas poderosas para a minha vida. A maioria das pessoas, elas não pensam em custo nenhum. Elas desistem pelo impulso. Né? Ou seja, eu tive o impulso de desistir, tive o impulso de parar, vai lá e para. Simplesmente, como se fosse um reflexo assim. Né? É preciso pensar. Essa decisão, ela é influenciada, a decisão de desistir, ela é influenciada pelo instinto de conforto, pelo menor gasto de energia. Então vale a pena, ok? É você parar para pensar. Analise os custos desse desânimo. Por quê? Olha que conclusão fantástica.
parar quando a gente desanima também é uma decisão. Incrível, mas é verdade. Você decide parar. Por quê? Existe uma fração de segundo em que a gente decide se vai desistir ou não. É ou não é verdade? Existe ou não existe? Uma fração de segundo, que é uma decisão dentro da gente. Se a gente não decidir desistir, a gente não desiste. Isso é uma decisão. Você só desiste se você realmente decidir fazer isso. E que essa não seja uma decisão na sua vida. Ok? Número 3, de como vencer o desânimo. Desobedeça a voz do desânimo. Como assim? Como é que eu faço para desobedecer a voz do desânimo? Existem situações na vida em que temos que cumprir as atividades independentes do nosso estado de ânimo. É na verdade. As nossas obrigações, as nossas tarefas, aquilo que nós precisamos dar no dia a dia, por exemplo, como trabalho. Eu posso me sentir desanimado para trabalhar, mas eu tenho que ir assim mesmo. Independente. Ou seja, naquele dia eu desobedeci a voz do desânimo. Eu acordei de manhã, me senti desanimado e desobedeci porque tinha um motivo muito maior do que o meu estado de ânimo. E esse motivo muito maior era o que eu tinha que deveria fazer, que era ir trabalhar. E quando fazemos, mesmo desanimados, quando eu vou mesmo assim, após a conclusão dessa atividade, nós produzimos avaliações positivas sobre nós mesmos. Ou seja, depois ali de trabalhar, quando volto ao trabalho eu penso assim, pô, ainda bem que eu fui. Ainda bem que eu fui, porque senão ia dar problema para mim. Que bom que eu fui. Que bom que eu fui à academia. Olha a avaliação positiva aí nos trazendo ânimo, né? Que bom que eu fui a fulano de tal e pedi perdão para ele. Que bom que eu fiz isso, mesmo não me sentindo animado. A avaliação foi positiva. E por que só na dieta nós esperamos nos sentir animados para aí sim cumprir a dieta? Porque nós achamos que só nessa área da nossa vida nós temos que a vida deve estar limpa, sem nenhum problema acontecendo, sem nenhuma situação adversa, sem nenhum obstáculo, para eu achar que aí sim eu vou conseguir fazer essa dieta. Então é uma conclusão equivocada. Quanto mais nós desobedecemos a essa voz dentro da gente, mais ânimo nós vamos criando dentro de nós. Vê se não é ou não é verdade isso para você. Quando o desânimo não é alimentado, ele enfraquece. Pensa sobre isso. Né? E eu queria falar ainda mais sobre isso. Né? Quando o desânimo não é alimentado, ele enfraquece. Eu queria falar sobre algo muito importante. Existem dois personagens incríveis dentro de nós, que é o eu julgador e o eu vencedor. O que é o eu julgador? O eu julgador, ele está localizado de verdade lá dentro de você, no teu cérebro, né, em alguma região do córtex pré-frontal, onde é como se você estivesse fora de você, a sensação que você tem, fora de você, vendo seus próprios comportamentos e analisando e produzindo ali julgamentos. Então você pensa o seguinte, né? E ele tem uma característica. A característica é que ele é sarcástico e muito crítico. A voz do eu julgador fala mais ou menos assim com você. Só quero ver até quando você vai conseguir fazer essa dieta aí, ó. Vai lá, tenta só pra você ver. Você, pra que você vai fazer dieta? Você já vai falhar mesmo. Você não vai conseguir. Né? Eu fico até com vergonha de você, olha só. Aí quando você se olha no espelho, você olha no espelho e fala assim: você não tem vergonha não? Como é que você pôde se deixar chegar a esse nível? Como é que você fez isso com sua vida? Você é realmente um derrotado, né? Eu detesto você, eu odeio você. Você não vai conseguir fazer isso. Nada do que você fizer vai dar certo. Tudo o que você faz é sempre pela metade. Sempre é dessa forma, nunca você... Ele usa muito palavras extremistas, né? Do sempre, nunca, tudo ou nada, como se fosse sempre o 100%. E a função do eu julgador é te colocar para baixo. É te fazer desanimar.
existe uma voz característica presente no cérebro de todas as pessoas, que eu chamo do eu julgador, que é aquela voz que desacredita de você, que não te leva a sério. É quando você fala assim, vou fazer uma dieta. Aí aquela voz lá, é isso mesmo. Isso tem dentro de nós, tem dentro da gente. E você precisa começar a identificar que essa voz não é você. Essa voz é uma função biológica no cérebro. Existe uma função para ela estar lá. Só que quanto mais você ouve essa voz, e quanto mais você obedece a essa voz do desânimo, do eu julgador, você fortalece ela. E fica cada vez mais fácil ouvir essa voz do eu julgador e você sempre desanimar. Porque parece que a sensação que você tem é que você vai fazer mais uma tentativa que não vai dar certo. Mais uma tentativa em vão. E aí você já começa inseguro, instável, e qualquer falhazinha você já desacredita e para. Por causa do eu julgador que tira a moral. Você perde a moral com você mesma, com você mesmo, se você ouve essa voz do eu julgador. Mas existe uma outra voz. Existe a voz que é o antídoto para o eu julgador, que também habita dentro de você, em uma outra região também do córtex pré-frontal, no seu cérebro, que se chama o eu vencedor. Todos nós temos um eu vencedor dentro de si mesmo. O eu vencedor, ele é ativado dentro de nós, geralmente quando nós vamos dar um conselho para uma pessoa amiga, para uma pessoa que nós amamos, quando ela se sente desanimada. Um amigo seu chega assim, poxa, eu estou desanimado, eu falhei de novo na dieta, eu não estou conseguindo, eu acho que não tem jeito, não tem mais jeito. Aí você ativa seu eu vencedor imediatamente e fala assim para a pessoa, mas que isso, rapaz? Que isso? Não pensa assim não, é lógico que você consegue. É lógico que você é capaz. Vamos lá, levanta essa cabeça. Vai e tenta de novo. Porque a vida sim, a vida a gente passa por situações, a gente passa por problemas, a gente passa por imprevistos. E você tem que levantar sua cabeça, você tem que ir pra frente, você tem que se animar, vambora. É assim que a gente ativa dentro de nós aquele eu vencedor, quando a gente fala com uma pessoa amada. Por quê? Nós não podemos ativar esse eu vencedor pra gente mesmo. Por que com outras pessoas nós ativamos o eu vencedor, mas que comigo mesmo eu só ativo o eu julgador, onde eu me coloco pra baixo? Que julgamento é esse? Que julgo é esse? Que peso é esse? Onde eu acho que eu só tenho que acertar todos os dias? Onde eu só tenho que viver animado todos os dias? Que julgo é esse? Mas hoje é dia da gente ativar o eu vencedor que existe dentro de você. Como que eu ativo esse eu vencedor dentro de mim mesmo? É aquela voz interior que fala assim, não, eu vou conseguir. Eu falhei até hoje muitas vezes, mas eu tenho certeza que se eu não desistir, porque eu aprendi hoje que parar é uma decisão, desistir é uma decisão. Eu não vou decidir fazer isso, eu vou até o fim. Essa voz é a voz do eu vencedor dentro de você. Observe bem os atletas. Olha aí os atletas. Os atletas, quando eles estão passando por um momento de dificuldade, né, por exemplo, numa pista de corrida, quando o atleta ele corre, ele vai dar um salto naquela corrida de obstáculos, o pé dele prende no obstáculo e ele cai no chão, se derrama pelo chão. O que o faz levantar novamente? Hein? O que o faz levantar novamente é o eu vencedor que fala assim, levanta, rapaz! Vamos conseguir! Corre! Que ainda dá tempo, ainda vambora! Essa voz é a voz do eu vencedor. Imagina se ele cai no chão e aquela voz crítica, excessivamente crítica do eu julgador,
Diz pra ele assim: sabia que você ia fazer isso, você não tem jeito mesmo. Olha aí, ó, todo o público te olhando, você falhando, você é um perdedor. Qual ânimo ele teria para levantar e seguir adiante? Então hoje é dia de você ativar, saber que existe dentro de você um eu vencedor. Existe uma voz que te coloca para cima, existe uma voz que te faz levantar quando você desanima, e ela está dentro de você. E você pode focar nela agora, de propósito e conscientemente focar nela. Você pode fazer isso. E como é que eu faço isso? Eu queria te ensinar uma pergunta poderosa que pode fazer ativar esse eu vencedor dentro de você. Ok? E a pergunta é: o que o seu eu vencedor está falando para você fazer? O que o meu eu vencedor está dizendo para eu fazer agora? Eu quero te perguntar, estender e te perguntar, né? O que o seu eu vencedor está mandando você fazer agora? Hoje, se você se encontra desanimado para fazer uma dieta, para emagrecer, para organizar a sua vida, para você ir adiante, o que o seu eu vencedor está mandando você fazer agora? Hein? Hoje é dia de mudar esse estado de lamento. Hoje é dia de mudar esse estado de vitimização, de reclamar, de viver só reclamando, de focando nos aspectos negativos de tudo. Hoje é dia de focar nesse eu vencedor, no eu vencedor que existe dentro de você. O que ele está mandando você fazer agora? Hein? É hora da gente mudar. É hora de entender que se você foca mais pro eu vencedor, ele será mais forte dentro de você. Quanto mais você alimenta o eu vencedor, mais forte ele fica e mais fácil será dele assumir o controle, o volante da sua vida. E você ter resultados que te animem, ter reconhecimentos que te animem, elogios e a sensação de estar no controle da sua vida. Somente o eu vencedor, ele pode trazer isso para você. Hoje você pode fazer isso de propósito. E eu queria deixar essa mensagem para você aqui, finalizando. Hoje é um dia especial. É um dia especial porque você pode mudar as suas decisões, mudar a sua vida. Mudar a sua vida de uma forma realista. Quando você atinge o eu vencedor. Quando você foca nele e obedece a voz do eu vencedor. Desobedeça a voz do desânimo. Desobedeça essa voz que manda você parar. Porque você pode muita coisa. Você pode tudo, quase tudo na sua vida. Quando você acessar e insistir e persistir e ter paciência, perseverança em ouvir a voz do eu vencedor e seguir adiante. É isso que eu desejo para você. Ânimo, pessoal! Vamos nos animar! Agora é hora da gente fazer acontecer. É a atitude que sempre nos faz agir e alcançar os objetivos da nossa vida, né? Quando a gente fala sobre amor próprio, o que é amor próprio se não atitude? O que é um amor se não atitude? É a atitude que você demonstra pelo outro, é quando você se sente amado por uma atitude que vem de alguém. Qual é a atitude que você vai ter na sua vida agora? Ativa esse eu vencedor e tenha a atitude certa. Vá! Agora é a hora, ok? Um grande abraço. Eu queria deixar aqui os meus contatos. Você pode acessar o Mente Forma pelo site. Tem um contato aqui do telefone e também todas as nossas redes sociais. Um grande abraço, pessoal. Que você tenha aí um ótimo resultado após essa palestra. Até mais. Tchau, tchau.